más, bienvenidos a nuestra serie de salud, de ese fin de semana intensivo de salud. Bueno, quiero invitarlos que abran sus Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 12. Génesis capítulo 12. Vamos a leer de los versículos de 1 hasta el 3. Mientras ustedes buscan, queremos saludar a los que nos están asistindo por la internet, também dar as boas-vindas e também a nossas visitas que estão aqui. Gênesis capítulo 12, vamos a ler de los versículos 1 hasta el versículo 3. E diz o seguinte: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré e engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, provavelmente o irmão está pensando que me equivoquei em el texto, não é certo? Porque parece que nada tem que ver com salud. Pero o que nós temos que entender aqui é que quando o conhecimento del Deus vivo Jeová havia casi que se extinguido de la haz del planeta, Deus viu que havia uma família que todavia mantinha um certo culto de adoração a Ele, al Deus Jeová. Então se propôs em seu coração hacer de aquela família um veículo por la qual o conhecimento de Deus volvera novamente a llenar a terra. Pero para que Deus pudesse cumprir em la vida de Abraão lo que tinha, Abraham tenía que atender a un pedido muy especial que Dios le había hecho. ¿Qué pedido fue este? Vete de ahí, salga de ahí. ¿Por qué? Porque Dios sabía que conviviendo en medio a una nación pagana, sería muy difícil que Dios pudiera cumplir en la vida de Abraham lo propósito que tenía, por causa de la influencia. Então Deus dijo a Abraão: sal de aí, porque eu vou criar uma nova cultura. Ustedes não entenderão mais a influência da cultura pagana. E eu estou mencionando isto porque todas as vezes que vamos falar de saúde em vários lugares, em vários países, sempre há uma desculpa. E a desculpa é, bueno, nós lo hacemos porque é uma cultura, é uma questão de cultura, é uma tradição. Em Brasil, por exemplo, há alguns lugares que a gente toma muito café, que são regiões cafeteiras, e quando lhe perguntamos, não, isso é uma questão de cultura. Há outras regiões que as pessoas consomem muita carne, é uma cultura de carne, não, isso é problema de cultura, nada tem a ver com minha salvação. Bueno, lhe devo dizer que é justamente este tipo de cultura que Deus quer que abandonemos. E qualquer cultura que vá a impedir que Deus pueda transformar minha vida e fazer de mim um veículo para que seu conhecimento possa chegar a la gente, deve ser completamente abandonado. Então, nós temos que abandonar esse aspecto cultural. E a vezes hacemos coisas que nossos tatarabuelos fizeram, nossos avós fizeram, nossos pais fizeram, e nem paramos para questionar se hace bem ou hace mal à saúde. Então, temos que abandonar essa cultura para que Deus pueda cumprir em nossa vida o propósito que Ele tem. E quero dizer que nós não somos mais brasileiros, mexicanos, salvadoreños, colombianos, nem alemães, nem franceses, nem árabes. Porque no momento que barramos as águas bautismales, que salimos de aí, já salimos com uma outra cidadania, a cidadania celestial. E já temos o passaporte. Pero temos que desarrollar los costumbres de la cidadania celestial. E dessa maneira, Deus vai poder cumprir em nossa vida
el propósito. Portanto, com relação à la salud, nós temos também que escuchar, atender o mesmo chamado de Abraão, salir e desarrollar uma nova cultura. Há 3 sistemas que nós temos que trabalhar em processo de recuperação de nossa saúde. Há o sistema digestivo. O sistema digestivo é como se fosse uma linha de desassemble ou de desassemblaje. Aí recebe o produto, lo empaqueta, pero já depois que foi desassemblado e empaquetado, há que ter um sistema que haga com que o produto chegue ao cliente. E quem são os clientes? As células. Então, nós temos um sistema chamado sistema circulatório, que é o sistema de transportação. Então, o sistema digestivo lo desassembla, empaqueta, o sistema circulatório entrega, pero depois que a célula, o cliente, utiliza o produto, quando utilizamos o produto, sempre vai resultar em quê? Em basura. E aí é necessário um terceiro sistema que vai fazer com que se elimine os desechos e nós chamamos de sistema excretor ou sistema excretório. Se nós temos funcionando o sistema digestivo, o sistema circulatório e o sistema excretor, bueno, muitos e muitos problemas de saúde simplesmente vão a desaparecer. Pero porque o corpo depende do bom funcionamento de seu sistema. É impossível ter uma boa saúde se não tem uma boa digestão. Impossível. Você pode estar comendo os alimentos mais saudáveis, pero se não é processado com eficiência, não vai contribuir para a sua saúde. É impossível ter uma boa saúde se não tens um bom sistema circulatório. Se o que foi desassemblado não chega aos clientes com a eficiência que deveria chegar. E é impossível ter uma boa saúde se não temos um bom sistema de eliminação. O sistema excretor. Com esses 3 funcionando bem, então se bem vai funcionar o sistema imunológico, o sistema respiratório, todos os outros sistemas dependem desses 3 sistemas. Ok? Então, vamos falar de uma maneira bem breve, o sistema digestório. Como que eu abro aqui? Não está aí todavia, não? Já? Não? Bueno, vamos pedir el auxilio de la gente de la mídia mientras yo voy hablando, ¿ok? Me ayude para que podamos proyectar ahí las láminas. Bueno, ahora, la buena digestión, la digestión efectiva, va a depender de algunos factores. Va a depender, por ejemplo, de la cantidad de alimentos que nosotros comemos. Maior a quantidade de alimentos, pior é o processo digestivo. Vai depender também da qualidade dos alimentos. A melhor qualidade dos alimentos, melhor que é o processo digestivo. Vai depender também da frequência. Quanto com mais frequência nós comemos, pior é o processo digestivo. Há pessoas que comem a cada 2, a cada 3 horas, há outros que comem a cada momento. Isso estorva o processo digestivo.
va a depender também da regularidade com que nós comemos. Deveríamos ter horários regulares para comer. A vezes uno toma su desayuno um dia às 8, outro dia às 6 da manhã, outro dia às 9. Bueno, não há como ter um bom processo digestivo se não temos horários regulares, porque nós não acostumbramos nosso corpo a receber os alimentos em determinado horário. ¿Okay? Porque o corpo tem que ser condicionado para que pueda ser efetivo. Muito bem. Em la outra vez que eu falei acerca del sábado, aí está, nós vimos que qual foi o dia da semana que Deus criou o ciclo circadiano de 24 horas. Foi o quarto dia da semana, não sei se vocês recordam. Eu falei de dois ciclos, o ciclo circadiano, que é um ciclo de 24 horas, e falei do ciclo circaseptano, que é o ciclo semanal. Ok? E o quarto dia da semana, Deus criou os elementos necessários para que esse ciclo pudesse funcionar. Ok? Ora, Ele criou o Sol, e o Sol, Deus lo criou como a finalidade de que fuera a usina que vai produzir a energia necessária para manter a vida em nosso planeta. Não estou dizendo que dependemos do Sol, estou dizendo que Deus criou o Sol e através do Sol é que nos envia a energia que vai manter todo e que sigue mantendo todo. O Sol emite umas unidades de energia que nós chamamos de fotones. ¿Okay? Esses fotones, quando chegam à Terra, são captados por las hojas verdes de las plantas. Se uma planta tem uma hoja de color amarilla ou roja, não está absorvendo essa energia, senão la está reflejando. Pero las hojas verdes têm algo muito interessante. Aí há o que nós chamamos de microtransformadores. É uma nanotecnologia que recebe esta luz do Sol. E aí, utilizando elementos da natureza, como se foi a energia, não? Utilizando-se elementos da natureza, como o água, o gás carbônico, esta planta vai então realizar um milagro que ocorre todos os dias delante de nossos olhos, por la qual há 250 teorias científicas, pero a gente não sabe explicar realmente como isto ocorre. Como isso ocorre? Como pode uma planta receber uma energia eletromagnética não palpável, não tangível, utilizar elementos da natureza e transformar essa energia eletromagnética em uma energia química? Através de um processo que nós conhecemos como fotossíntese. Se há estudado isso, muitas teorias, mas todavia são mais teorias, nós não sabemos como realmente funciona. Ok? Bueno, então, esta planta recebe a energia e vai ter que el gas carbónico, minerales, e a planta vai utilizar solamente 90% da energia que recebe para seu crescimento e metabolismo. Uma energia excedente de 10%, que eu digo que é o décimo que a natureza nos dá. Esse dízimo, a natureza nos vai dar em forma de uma fruta ou qualquer outro tipo de alimentos. A planta tomou a energia, 90% lo utilizou e nos dá o dízimo de 10%. Esse dízimo nos vai ser dado em forma de um fruto. Agora, se esta planta que recebeu esta energia
es un limonero, el diezmo va a venir para nosotros en forma de ¿qué? De limón. Y si esta planta que recibió esa energía for una videra, el diezmo va a venir a nosotros a través de ¿qué? De la uva. ¿Ok? Entonces, es el código genético de las plantas que van a determinar en qué forma, color, textura, sabor, el diezmo nos va a ser dado. Como há uma variedade genética muito grande de plantas, há uma variedade genética muito grande de alimentos. Agora, nós não podemos tomar, por exemplo, uma manzana que foi montada e pôr essa manzana na boca e tentar tragar essa manzana de uma sola. ¿Hay como hacer esto? No. Para que nuestro cuerpo pueda obtener la energía de la manzana, que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que desasemblar lo que la naturaleza ensambló. Tenemos que transformar en unidades tan pequeñas que puedan ser aprovechadas por nuestro organismo. Esta es la razón por la cual Dios creó en el cuerpo humano en la línea de desasemble, que nosotros llamamos de trato digestivo o sistema digestivo. Esse sistema digestivo está dividido em vários compartimentos. Cada compartimento tem as ferramentas necessárias para desassemblar algo. Por exemplo, a boca é onde estão os trabalhadores braçales desta linha de desassembly. E quais são esses trabalhadores braçales que fazem um trabalho forte? Quem são? Os dientes, quem mais? A língua, não? Os dientes que, como que trituram os alimentos, ok? E a língua funciona como uma pala. A língua também funciona como sensor. Está constantemente chequeando o tamanho de los alimentos que estamos masticando para nos indicar o momento de tragá-los. Você pode fazer uma experiência. Ponga em la boca uma cuchara com arroz. Você vai masticar, masticar, masticar. Mientras há um grano de arroz que não está masticado, sua língua sabe. E a língua também é muito inteligente, quizá porque está mais cerca do cérebro, não? A língua sabe exatamente a que trabalhador entregar determinado tipo de trabalho. Por exemplo, se você põe uma almendra em la boca, a língua vai entregar para esses trabalhadores ou para esses trabalhadores? Como sabe a língua? Porque sabe que esses aqui são os masticadores de nueces e semillas e têm uma tracção, uma pressão muito maior, não? Bueno, então vamos aqui. Água minerales. Então, viene, eu digo que a natureza nos dá a oferenda, que é o oxígeno, e nos dá o dízimo, que é que? Fruto. Ok? Aí bem. Então, há muita variedade, porque há muita variedade genética e há muita variedade de alimentos. Ok? Bueno, então Deus criou em nós nossa linha de desassembly. E aí nós temos a boca. Aí a digestão tem duas ações, uma química e outra mecânica. A mecânica é de triturar os alimentos e a química é através de las enzimas que são produzidas por las parótidas. É aí que está a ferramenta para desassemblar o que nós chamamos os carboidratos. Depois temos o esôfago. O esôfago nada mais é que um tubo condutor que vai levar os alimentos até o estômago. Ok? Quando o alimento chega ao estômago, aí há uma outra ferramenta para
desassemblar um outro nutriente que nós chamamos proteínas. Aí temos uma ferramenta que se chama pepsina, a outra que se chama ácido clorídrico. E aún há uma ação mecânica, porque o estômago tem que mover-se para mesclar os alimentos com o jugo gástrico. ¿Ok? Bueno, depois que terminou a digestão do estômago, o alimento, o píloro, vamos falar disso mais tarde, passa para o outro segmento que chamamos duodeno. E quando chega, se passou do duodeno, por quê? Bueno, o duodeno é o segmento que está bem abaixo do estômago. Quando o alimento chega ao duodeno, por exemplo, se há grasas, a presença da grasa faz com que a vesícula exprima seu contenido dentro do duodeno, bile. ¿Por quê? Porque vai ajudar a começar a digestão das grasas. Bueno, se há todavia algum carboidrato que necessita digestão, aí o pâncreas vai produzir outras enzimas, sigue produzindo um pouquinho de amilase, pero produz tripsina, quimiotripsina, e à medida que os alimentos vão seguindo seu trajeto, cada departamento lo vai desassemblando. Ok? Quando chega ao intestino, aí é que ocorre a absorção da maioria dos alimentos em distintos segmentos do intestino. Ok? Bueno, aqui nós temos glândulas, temos aqui o hígado, e o hígado sofre, é o órgão que mais sofre com a dieta moderna, porque o hígado tem que manipular a energia que recebe. Pero a vezes a gente come tantas calorias, que o hígado não logra aliviar com uma maneira rápida. É como se você tivesse, por exemplo, um depósito por onde uma porta chega a mercancia e por outra porta tem que fazer envios, pero chega tanto por la porta que você não alcança a acompanhar. Então é o mesmo que passa, chega tanta grasa, tanta energia, que o hígado não logra enviar essas grasas para seu destino com uma velocidade adequada, e aí ocorre um fenômeno que nós chamamos esteatose hepática, ou grasa em hígado, e a maioria da gente tem o hígado grasoso. Quem disse que não tem, porque todavia não é hecho um ultrassonido. É um problema que se pode corrigir em 2 ou 3 meses, o hígado acabar com toda essa grasa, pero se sigue essa grasa por muito tempo, começa a produzir lesões em hígado, e essas lesões nós chamamos a cirrose hepática não alcoólica. É uma cirrose que se desenvolve por el excesso de energia que a gente está ingerindo e não la está gastando. Então, é necessário fazer um exame para ver como está o hígado. Se tem esteatose hepática, imediatamente tem que ser corrigido para que se evite lesões irreversíveis, como é uma cirrose hepática. E temos adventistas do 7º dia morrendo de cirroses e nunca tomaram nem uma cervecita em la vida. ¿Por quê? O excesso de energia que nos gasta, o hígado se queda então sobrecargado e se acumula. Bueno, aí temos a vesícula, aí temos o pâncreas, aí é uma pequena estrutura que nós chamamos de el apêndice. Ok? Bueno, agora vamos a ver o que normalmente se hace com o sistema digestório. Bueno, entre o esófago e o estômago há 2 puertas. Uma puerta nós chamamos de la válvula gastroesofágica. Esta válvula separa o estômago do esófago para não permitir que o contenido do estômago venha para o esófago. Pero quando vem para o esófago, nós chamamos de reflujo. Como o esófago não tem a proteção que o estômago tem em sua parede,
cuando ese ácido viene, uno siente que le quema, en realidad eso le quema. Y ese reflujo, si seguir ahí por mucho tiempo, va a producir lesiones, va a producir una incompetencia de la válvula y puede llevar até un cáncer de esófago, que es uno de los cánceres más agresivos, del diagnóstico a muerte aproximadamente 6 meses. Entonces, los problemas de reflujo no se debe jugar, tiene que se corregir inmediatamente. ¿Ok? Bueno, ahora, abajo hay otra válvula que nosotros llamamos la válvula pilórica. Essa válvula, todas as vezes que nosotros comemos algo, o que passa com essa válvula? Bum, se cerra. Por que se cerra? Bueno, como comemos algo, se produz ácido. Esse ácido não pode passar para o duodeno, porque tampouco o duodeno tem essa proteção. E pode produzir uma úlcera gastroduodenal. Então, essa válvula se queda cerrada. Essa válvula só vai abrir depois que terminado a digestão do estômago, para que então pueda seguir seu trajeto. ¿Ok? Pero aqui é uma implicação de la dieta moderna. Vamos fazer aqui um cenário. Vamos a suponer que o indivíduo coma seu desayuno a las 8 de la mañana. Esse alimento bem masticado, deveria ser bem masticado, chega ao estômago e aí deveria permanecer mais ou menos 2 horas. O pyloro vai estar aberto ou vai estar cerrado? Cerrado. Então, empieza o processo digestivo, o cérebro manda como que ondas elétricas para estimular a parede do estômago para mover-se. Nós chamamos de peristaltismo, mezclar bem os alimentos com jugo gástrico. Há um acúmulo, uma congestão de sangue na parede do estômago, que a sangue vai dar calor para ajudar o processo digestivo. Então, todo o processo digestivo é uma inversão de energia física e de energia também nerviosa. Ok? Então, a pessoa comeu às 8 da manhã, quando chega às 10 da manhã, o estômago disse para o cérebro, le manda mensagem, e-mail: mira, já terminamos, pode abrir o pyloro para que esse alimento siga de aqui. Pero o cérebro manda outra mensagem: não, está chegando aqui ao lanchecito de las 10. E a vezes o estômago empieza a esvaziar-se. Pero quando se muerde qualquer coisa, que passa com o pyloro? Cerra novamente. A vezes uma pequena galleta é um reflejo, se cierra. Bueno, agora que chegou o lanchecito de las 10, todo o processo tem que seguir novamente. Las olas elétricas, las contrações, produção de las enzimas digestivas. E vamos a suponer que sejam mais 2 horas. Las 12 del dia, o estômago diz: bueno, já terminei meu trabalho, por favor, abre esse pyloro. Pero são las 12 del dia. E o cérebro disse para o estômago: meu amigo, você não sabe que está chegando por aqui um montão de tortillas, dependendo do país, não? Arroz, frijoles, ensalada. Então, o que passa? O pyloro sigue aberto ou sigue cerrado? Quanto tempo mais para o lanche? Bueno, normalmente o lanche tem mais proteínas e é um espaço mais grande. E aí, todo o trabalho novamente tem que começar. A energia cerebral, a energia nerviosa, a energia física, a produção de ácido clorídrico, as contrações. E termina aí por las 3 da tarde. 3 da tarde, agora, o estômago desesperado disse: por favor, me abre esse pyloro. O cérebro disse: não está chegando aqui al lanchecito de las 3. E o que passa? Mi pergunta é: onde está su desayuno todavia ou parte de su desayuno? Na pergunta mais importante: que sucedeu com esse desayuno e com esses lanchecitos? Permaneceu mais do tempo que deveria nesse ambiente ácido
e se deterioraram. E como se deterioraram, não são mais alimentos, é um veneno que vai produzir. Primeiro que vai produzir, chama-se o quê? Álcool, por fermentações. E quem tem que lidiar com esse álcool? É o hígado. A parte das grasas, notem, agora temos o álcool. Mais trabalho para o pobre do hígado. Pero produz também que? Produz também o metano, que é um gás, e o dióxido de carbono. Pero esses gases, quando aumentam muito dentro do intestino, há uma força positiva que lo empurra para abaixo. Pero a vezes há tantos gases que permeabilizam por la parede do intestino, entra na cavidade abdominal. Bueno, quando entra na cavidade abdominal, não na força que le empurra para abaixo, a tendência de um gás é ir para abaixo ou para arriba? Não, para arriba. Os gases subem. Esses gases começam a subir, passa para a cavidade torácica e a vezes uma pessoa começa a ter palpitações e pensa que tem um problema cardíaco e vai a uma consulta com um cardiólogo. Por azar, os gases influenciaram o marcapasso e sale algo diferente em seu eletrocardiograma e já regressa na casa com um medicamento para tratar uma enfermidade que não existe porque está lleno de gases. E há outras pessoas que sentem que lhe duele quando respiram. Por quê? Porque está lleno de gases. Todas as vezes que os pulmões se expandem, comprime esses gases e dá um dolor. E pensa que tem problema do coração. Bueno, e às vezes vão buscar problema do coração e às vezes a gente lá encontra a um que não o tenha. E já vai começar a tratar um problema que não existe. Pero os gases não param na cavidade torácica, é um gás livre, vai permeabilizando pelos tecidos, esses gases vão subindo, e aí quando chega aqui a bóveda craniana, não tem mais como subir. Pero esses gases aí em el cerebro, em la região del cerebro, o dióxido de carbono é um vasodilatador. E em pessoas predispostas vai produzir quê? Vai produzir vasodilatação das artérias do cerebro, lo que vai levar a essas crises que nós chamamos de crises de migraña. Então, a pessoa está tomando um montão de medicina para a cabeça, mas o problema não está na cabeça, o problema está onde? No intestino. Nós eliminamos a maioria dessas crises de migrañas quando logramos arreglar esses processos fermentativos intestinais. Pero há gente que não para às 6 da tarde, não? Siga às 7, às 8, às 9 da noite. Alguns chegam à casa 9 da noite e preparam um banquete. E eu digo que se sentam com toda a solenidade delante das vítimas, não? Que pode ser um pollo, uma vaca, algo, não? E aí partem para o ataque. E a ordem é: não haja prisioneiros. Aí já vem outra implicação. Bueno, o sol se vai se poner, está se poniendo. Quando o sol se põe, nosso cérebro produz uma hormona que se chama melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um relajante muscular. A melatonina vem para preparar-nos não para um banquete, senão para dormir. E esse relajante muscular penetra em todo nosso sistema digestivo, porque são compostos também de músculos. E agora mira, 9 horas da noite, seu metabolismo está por el piso. A quantidade de energia que tem para lidiar, o primeiro que o hígado lo vai fazer, sabe o que é? Recibe essa energia e às vezes lo vai empaquetar e lo vai almacenar em forma de células grassosas e vai almacenar justamente na região que as mulheres lhe encantam, na cintura. Gran parte da cintura que se gana a gente por excesso de peso
son de las comidas de la noche. Más de 80% del exceso de peso son porque la gente come en la noche. Su metabolismo está por el piso y el hígado, la manera como lidia con eso es empaquetar e enviar en forma de células grasosas. Bueno, las 10 de la noche más o menos debería empezar una serie de fenómenos de restauración si estarmos dormidos. Pero como tenemos el estómago lleno, lo que pasa, esos fenómenos no van a ocurrir, porque su cerebro tiene una misión muy importante, ¿sabe cuál es? Salvar su vida. Si usted llega a una profundidad de sueño que pudiera recuperar su cansancio, no amaneces vivo, te mueres. Pero Deus é tão misericordioso que não deixa a gente mirando ao teto toda a noite, como se fosse uma anaconda que traga um animal, não. Pero a gente não chega a uma profundidade de sonho que ele vai recuperar de cansaço. E por la manhã, uno já sente o fenômeno. A vezes ha estado na cama por 10 horas, pero quando se para está pior do que quando foi se acostar. Às vezes suena o reloj e a gente quer huir do reloj, não se mete e rompe o reloj porque não tem energia, não quer sair da cama. Então, notem o que passa. Quanto mais se come, menos energia se tem e mais debilitado está a gente. Ustedes podem observar. Nunca se comió tanto na história moderna de los seres humanos e nunca se viu tantas pessoas agotadas, cansadas, enfermas, porque o mesmo hecho de comer a cada rato em grandes quantidades está quitando de la gente não solamente sua energia e sua saúde física, aún também sua saúde e sua energia mental. E a gente está sempre cansada, sempre cansada, sempre cansada. Essa é a razão por la qual deveríamos obedecer lo que nos dice a revelação. Consejos sobre régimen alimentício que dizem Ellen White. Qual deveria ser o espaço mínimo entre as comidas? Mínimo de 5 horas. E a vezes quando digo que o espaço é mínimo de 5 horas, a gente pergunta, e que vou comer entre as 5 horas, não? Nada. 2 horas depois que coma, normalmente água em abundância. Uno, quando empieza a ter uma alimentação de mais espaço, empieza a notar que parece que a energia vuelve a los braços e las piernas. A mente se põe mais clara. Uno nota. A vezes está sentado aí em sofá de la casa e pensa em fazer algo. E já se para hacerlo, parece que vem energia. Mientras sigue comendo a cada momento. A vezes está sentado, pensa em fazer algo e solamente lo pensa e se queda. E às vezes diz, tráigame mais popcorn. São os poteiros couch, a gente que está aí. Isso que é o excesso de caloria aliado a uma vida sedentária. É a raiz das enfermidades chamadas enfermidades crônico-metabólicas. Nós estamos como os pescaditos, cavando nossa sepultura com nossos próprios dientes. E agora, que vai passar? Bueno, que vai passar que o sistema digestivo empieza a se desassemblar a si mesmo. E aí, há várias enfermidades que vão se manifestando por el deterioro da própria linha de desassemble. Mas arriba nós temos aí o esôfago, e aí é o que nós chamamos acalásia, bem arriba, ou acaleia. O que é uma acalásia? Acalásia se estrecha a passagem do esôfago hacia o estômago. Ok? Mas ao lado, há uma outra que se chama hérnia de hiato. Gracias. Aí está. O departamento de mídia é muito eficiente, ¿eh? Muito bem. Aqui é uma hérnia de hiato. Quantos já escutaram falar de uma hérnia de hiato? O que é uma hérnia de hiato?
Aqui nós temos um músculo que separa o abdômen da cavidade torácica, cavidade abdominal. Pero a vezes, por onde passa o esôfago, às vezes o estômago se mete por aí também, e parte do estômago vem para a cavidade torácica. Por isso que há muitos problemas de reflujo. Há gente que sente que ele arde, que ele duele, que ele come, acelera o coração. Uma série de problemas que se dá com esta hérnia de hiato. Eu encontrei em Maryland um irmão da igreja que já tinha o estômago metido aqui, parte dele, e ele tinha que comer a cada 2 horas. E se não comer a cada 2 horas, sentia como se fuera a desmayar e o coração. E havia estado em muitos médicos e, bueno, lhe davam água, e estava regressando à emergência, Então ele não, provavelmente você tem essa hernia de hiato, parte do estômago se mete aí, então há nervios que se chama nervio vagal, os nervios vagos, que desencadena esta palpitação. Eu lhe digo, bueno, quizá você vai ter que fazer uma cirurgia, mas você pode aliviar de la seguinte maneira. Eu lhe digo, quando você come, você vai fazer o seguinte, depois que come, você vai pôr na punta de los pies, assim. ¿Ok? ¿Qué está haciendo esto? Está forzando o estômago para volver para su lugar. Então, isso lhe trajo algum alívio, pero como o pasaje já estava largo, tinha que fazer uma cirurgia para corrigi-lo. Aqui, essa marca amarela, nós chamamos de quê? Esteatose hepática, acúmulo de grasa. Aqui já é que nós chamamos de cirrose hepática, não? Aqui é uma hepatite viral, aqui é um câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer de cabeça de pâncreas. Aqui é uma vesícula, está llena de quê? Cálculos, pedras, ok? Isso também é muito comum, ok? E essas pedras, há o que nós chamamos de las 3 F, de las pedras em la vesícula, de los cálculos biliares. E quando eu estava na emergência, sendo internado em hospital de Mission, Texas, então você tinha as 3 F. Bueno, normalmente F1, female, mulher, 40, em seus 40, em realidade são 4 Fs. Female, mulher, 40, em seus 40, fat, quer dizer que gorda, obesa, e farting, expelindo muitos gases. Quando chega a emergência, e nós caracterizamos e que vem com dolor em quadrante direito abdominal tipo cólica, é pedra na vesícula, hasta que se prove o contrário. E mais de 90% já sabemos que é pedra na vesícula. Mulher, em los 40, gorda e com muitos gases. Bueno, e há maneiras de eliminar essas pedras. Aqui nós não, ele tem, nós não temos nada, ok? Aqui é o cólon transverso e aqui é um câncer do cólon transverso. Nós chamamos em inglês, esta lesão se chama an apple bite, porque parece uma mordida de uma manzana, não? Meu padre se morreu desse tipo de câncer de cólon, ok? Pero chega um momento que começa a haver estrechamento del segmento del cólon, temos um estrechamento aqui, temos outro aqui, e quando a gente vai ao banho e que expele os excrementos e se dá conta que vem del grossão de um lápis, de um lapicero, por quê? Porque o lugar que está passando já está estrechado, ou por um estrechamento anatômico, ou por a quantidade de heces que tem aí e que não se move, ok? Bueno, aqui vêm os divertículos, essas bolsas que se formam. Aqui vem a hemorroides, uma fissura anal. Bueno, é uma linha de desassemble que se desassemblou completamente. Temos também aí o processo inflamatório que chamamos aqui uma enfermidade de Crohn e uma
colites ulcerativas e há aqui também pólipos, não? Então, se todos esses problemas se vão apresentar, não todo de uma sola vez e nem na mesma pessoa, mas alguns desses problemas vão se apresentar devido à dieta que a gente está comendo. Nada mais que isto. Não é porque meu papá tinha, não. É porque você come igual seu papá comia. Nós outros não heredamos as enfermidades, heredamos o quê? Os hábitos, e os hábitos que enfermaram nossos pais, não vão enfermar e idade cada vez mais jovem. Eu mencionei, minha madre teve seu primeiro derrame com 28 anos de idade e já era diabética e hipertensa. Eu provavelmente tenho um rim para o diabetes, mas nunca permiti que esse rim se expressara, porque não cria o ambiente. Você pode ter uma tendência, mas ter o rim não é determinante. Se você não cria as condições para que esse rim se expresse, esse vai quedar aí como que dormido e nunca vai se expressar. ¿Ok? Bueno. Parece que se parou em la enfermidade, não? Muito bem. Vamos então hablando como nós poderíamos evitar todo isso que nós vimos aí. Se você vai a buscar recursos da medicina moderna, bueno, primeiro, para lhe tratar alguns problemas aí, você vai ter um equipo de 5 médicos, ok? É como se foram abutres, cada um quer um pouquinho, não? Aí vinha do hígado, o gastro, o endócrino do pâncreas, cada um vem sacar um pouquinho de dinheiro aí, não? E a questão é tão séria que entendemos nos Estados Unidos 25 milhões de diabéticos e se crê que há mais 5 milhões que não sabem que traz a enfermidade. Um diabético del óbito, del diagnóstico até a morte, cuesta aproximadamente $1.200.000. É uma fonte de dinheiro, por isso nunca vamos buscar soluções simples para esses problemas, porque não temos um sistema de saúde, o que temos é um sistema de enfermidades. Bueno, ¿de que maneira poderíamos solucionar isto? Assim, a grandes rasgos, como poderíamos fazê-lo? Isso está relacionado com o quê? Com o que comemos. Então, quando cambiamos a maneira como comemos e damos a nosso corpo os alimentos saludáveis, isto nunca vai aparecer. Muito raro que apareça, não? Pero mientras seguindo comendo essa alimentação artificial, onde não há fibra, onde os alimentos são sempre cocinados, são alimentos biologicamente muertos, não se come nada crudo juntamente com os cocinados, os cocidos. Então, quando isso ocorre, nosso corpo vai sofrer. E quando sofre o intestino, quem mais sofre? Todo o organismo. O cérebro está malo porque a gente está sofrendo, tem ânimo de quê? Está sempre reclamando que me dói aqui, que me dói lá. E poderia levar uma vida maravilhosa, empieza a levar uma vida miserável, com tantas enfermidades, com tanto desconforto. E não devemos esperar que chegue um momento em que há uma lesão irreversível. É isso que eu creio que ilustrei da última vez que estuvo aí, não aqui, aí quando estavam reunidos em El Horto, eu creio. Nós temos, por exemplo, um pâncreas. Com bom mantenimento, de acordo com a Bíblia, quanto tempo deveria durar esse pâncreas? 120 anos. Pero a gente põe o pâncreas para trabalhar tanto, que chega aos 35 anos, o pâncreas diz, já estou cansado, só vou a trabalhar part-time. E a pessoa é diagnosticada com diabetes mellitus tipo 2, o pâncreas produz alguma insulina, pero não suficiente para atender as demandas do organismo, e a pessoa tem que tomar um comprimido chamado hipoglicemiante.
Y puede ser metformina, puede ser gliburide, puede ser cualquier, pero la persona piensa que esta medicina va a solucionar su problema, no cambia absolutamente nada y sigue el mismo ritmo. 10 años más tarde el páncreas dice, estoy cansado, me voy a jubilar. Y se jubila y la persona ahora es un diabético tipo 1. El páncreas ya está irreversible, las células ya se murieron, ya se cansaron. Y esa persona va a depender de una insulina injetable ¿por cuánto tiempo? Por toda la vida. Entonces, mira, un órgano que podría durar 120 años, lo destrozamos en 45 años. Y así lo hacemos con el estómago, con el intestino, con el corazón, con los pulmones, con el cerebro, con todo. Aceleramos el proceso de envejecimiento de la manera como estamos viviendo nuestra vida y nuestro estilo alimentar. Entonces es necesario empezar a hacer cambio. Há muitos tratamentos, eu mencionei o tratamento para você. E essa é a diferença entre a proposta que Deus tem para nós e a medicina moderna. A medicina moderna trata enfermidades. A vezes na igreja uma pessoa me diz, Dr. Silmar, eu estou tratando minha úlcera há 20 anos. E eu lhe digo, parece que está muito bem tratada, está com você há 20 anos. Sigue tratando essa úlcera que vai ser uma relação por toda a vida. Nós não tratamos enfermidades, nós tratamos nosso corpo. E criamos as condições para que o corpo em si, com os mecanismos que Deus estabelecido, pueda então livrar-se de las enfermidades. Há outros métodos para tratar. Eu mencionei por la mañana la monodieta, los jugos, el ayuno, utilizando alguns dos elementos da natureza, los que eu mencionei, basicamente se pode lograr coisas espetaculares. ¿Ok? Nosotros no tenemos el tiempo de hablar de todo ello, pero yo quería que entendiera cómo funcionara el sistema digestivo para que pudiera entonces razonar de la causa para el efecto. Buscar la causa y corregir la causa. Y el organismo entonces va a cuidar de librarse de los problemas. Uno de los problemas que nosotros tenemos moderno, que empieza a afectar tanto al sistema digestivo, como los dientes, que hace parte del sistema digestivo, es que en los últimos 40 años las personas ya no mastican alimentos que necesitan masticación vigorosa. Mucha papita, mucha sopita, mucho juguito. Y los niños empiezan a comer esas cositas y los dientes ya empiezan a tener problemas porque no están siendo ejercitados. Ya después nosotros empezamos a tener problemas de oclusión. Aí temos que corrigir com o aparato. Algumas pessoas, quando chegam aos 18 anos, quando vêm as muelas de juízo, não há espaço. Pero como não há espaço? Em la planilha do Criador estava o espaço. O que vocês disseram com o espaço? É que esses dientes são masticadores de nozes e semillas. Nos últimos 40 e 50 anos, quem mastica nozes e semillas não lo usa. E a generação seguinte já vem que já vem sem espaço e tem que sacá-lo. Então, o deterioro, a degeneração vai começando por la boca. E a vezes uma pessoa me diz, Dr. Silmar, eu estou me alimentando muito bem, por la manhã pongo na licuadora manzana, plátano, levedo de cerveza, germen de trigo, cereales, avena e tomo isso, me sinto muito forte. Forte não, deve estar lleno de gases. Porque esses alimentos, onde deveria ocorrer a digestão, a maioria, em la boca, a pessoa lo tragou. Quando chega ao estômago, o que passa? Fermenta. E eu sempre digo que Deus criou em los seres humanos, em la boca, nos criou com dientes, não com hélices. Já se deram conta? Como é o costume, nós hacemos coisas que às vezes não
não racionamos. Então, buscar uma alimentação natural que necessita uma masticação vigorosa, aumentar a quantidade de alimentos crudos que comemos com os alimentos cocinados ou cocidos, evitar as frituras, comer em horários regulares, dormir em horários regulares. Como hacemos isso? O que estamos fazendo? Estamos dando a nosso corpo as condições para que os elementos que estão de restauração puedan então fazer seu trabalho, e lo hace de uma maneira espetacular. Muito bem, queremos agora dar alguns minutos que nos quedam para alguém que tenha alguma pergunta, lo pode fazer. ¿Usted tem alguma pergunta? Ou todavia está em choque? ¿Alguna pergunta, não? Temos... Levante a mão, aí vem o micrófono, já vamos começar por aí. Aqui há outra. Sim. Doctor, cuando una persona tiene ese problema del reflujo, la válvula ya está dañada, ya no se puede componer, ¿cómo se trataría un problema así? Sim, depende do nível que está a lesão, não? Há momento em que há uma incompetência da válvula e a válvula não mais separa com eficiência. Bueno, a pessoa tem que tomar alguns cuidados. Cuidado número 1, comer e masticar bem os alimentos. Cuidado número 2, evitar comer e depois estar volviendo com a parte delantera para recorrer a algo, porque isso faz com que o alimento regrese. E comer e acostar-se. ¿Okay? Solamente isto já vai ajudar a quitar muitos de los síntomas. Agora, a vezes não há incompetência da válvula, e se a pessoa, por exemplo, cuida da combinação de lo que hacemos, isso se vai corrigir de uma maneira muito fácil. Ok? Outra pergunta? Onde está o micrófono? Ok. What are the symptoms of colon cancer? How you know if it's on the left side or the right side of your stomach? What are the symptoms? Ok. Eu lhe contesto em inglês ou em espanhol? Ok. Is one of the most treatable type of cancer. Number one cause of colon cancer. It's lack of fiber in the diet. You see, when you do comparative studies, populations who has a very good fiber intake, the incidence of colon cancer is very, 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 very low. For instance, in Africa, in some Asian countries, it's almost unknown. But in Western Europe and Americas, it's like an epidemic. That's the third most common type of cancer that you find. So, if there is a lesion already, that is a tumor, I don't know if you were here today, but I talked about fasting. Okay? Fasting, juicing, and also the mud therapy. And normally, you're going to do this in a clinic setting. It's very difficult to do at home. So you have to look for a natural, a clinic who does the natural treatment, so you can go through the process. In Brazil, you have a protocol for 3 weeks. 1 week fasting, 1 week just with a juice, and the 3rd week just eating sweet fruits. Okay? All right. Yes. Tenemos aquí un otro. Sí, buenas noches. Ok, só un minutito, ya va a llegar ahí. Sí, doctor Silman. Sí. ¿Qué acerca del H. pylori que le llaman? ¿Qué solución puede haber para personas que tienen esa enfermedad? Sí, mira, H. pylori o H. pylori es una bacteria y se cree que esa bacteria es de la flora normal. Todos la tenemos.
Lo que passa é que quando se criam nas condições fermentativas no estômago, estas bactérias se multiplicam e passam a produzir sintomas. É como temos no intestino, por exemplo, uma pessoa com 5,7 pés de altura, pesando mais ou menos 140 libras, essa pessoa tem que ter em seu intestino mais ou menos 8 libras de bactérias, senão não é saudável. Então, as bactérias não fazem dano, mas as fermentações que se produzem fazem com que se multiplique de maneira desordenada e cambiem também seu comportamento e empiecem a produzir enfermidades. Esse é o problema. Okay? Então, acabar com esses processos fermentativos. Corrigir a alimentação. Ok? Na pergunta aqui, onde está o micrófono? Ah, ok, chegou aí. Sim. Quiero saber si a mi edad, 10 años, puedo hacer la limpieza del hígado. Sim. Del hígado, do intestino, de todo. Ok? Não há problema. Incluso, a vezes a gente pensa que solamente os viejitos como eu têm problemas, não têm colesterol. Não, temos já adolescentes com colesterol elevado, com triglicéridos. Temos adolescentes já tendo infarto de miocárdio aos 15, 17 anos. Porque eles estão comendo, sim, não há problema. Gracias. A la ordem. Pregunta. Alô? Alô? Temos 2 micrófonos, competição. Ah, ok. Minuto. Sim. Em relação ao refluxo, é bom que eu possa falar em português. Lhe acontece em português ou em espanhol? Sim. Do refluxo, que eu fui diagnosticada com ácido refluxo na endoscopia, mas os remédios de refluxo não resolvia, mas o calmante resolvia. A minha pergunta é, o estresse também produz mais ácido ou não? Não, o estresse, está me perguntando se o estresse vai influenciar nos sintomas do refluxo, não? O estresse o que vai fazer, vai provocar contrações e vai fazer com que vuelva. Okay? A parte, o estresse produz também mais ácido que não deveria ter. Agora, a combinação de los alimentos. Bueno, por exemplo, uma pessoa tomou essa vitamina com todo mesclado, ou comeu algo muito rápido, não masticou. Quando chega ao estômago, o estômago diz, bueno, eu não tenho as ferramentas para desassemblar isso. O que hace? Empieza a produzir contrações para regressar para a boca para que pueda ser novamente desassemblado. Então, são... E o estresse, sem dúvida alguma, está relacionado com refluxo, com úlcera, gastrites, com todo. Ok? Aqui. Yo tengo una pregunta. La bebé toma leche de soya, pero ella le puede dar reflujo o le puede dar como gases o fermentación el hecho de que ella coma a 2 de la mañana, 4 de la mañana, 12 de la noche. Sí. ¿Es su primer bebé? Ah, ok. Bueno, va a depender mucho de la manera como le da, ¿no? A veces amamenta la bebé y está muy acostadita, y a veces en el beberón ahí viene espacio para el aire. Entonces la bebé está tragando alimento, está tragando aire y después no vuelve. Entonces, primero, esté seguro que esté bien inclinada. Segundo, esteja seguro de quitar o aire para que o líquido ocupe toda a parte e que o aire se ponga arriba. E terceiro, quando, depois que come, você vai pôr a parte do abdômen da bebê comprimindo aqui, ele vai fazer uns massajezitos assim na espalda e então vai. Agora, há bebês que, os bebês normalmente não têm a válvula muito bem madura. E leva algum tempo para que pueda então se tornar competente. Então se tem que tomar esses cuidados. Pero, na medida que vão crescendo, isso se vai corrigindo. Pero chega aos 5 ou 6 anos de idade e sigue com refluxo, então é necessário que seja uma pequena cirurgia para corrigir.
¿Cómo? No, no debe comer en la noche. ¿Okay? Tiene que acostumbrar la bebé a comer durante el día. Pero lo que pasa, si no se va a poner esclava de ella, ¿okay? Todo el momento. Pero aos poucos usted le va, normalmente llega una certa edad, que usted le va a dar de alguna cosita con más sustancia, a las 10 de la noche, después solamente a las 4 o 5 de la mañana separam. Pero tiene que acostumbrar, senão vai estar separando, se desvelando e não le está haciendo bem todavía. ¿Ok? Sí. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué es lo que usted recomienda para la alta presión? Bajala. Mira, la alta presión, que es una alta presión esencial, o sea, donde no es secundaria un problema otro de salud, son 100% reversibles. Pero hay personas que tienen problema de alta presión porque tienen problema de riñón. ¿Okay? Pero hay personas que la mayoría, 99% de los problemas de hipertensión, es la hipertensión esencial. Entonces, primero, número uno, ya no compre y ni coma nada que venga industrializado. Nada, nem una galleta. ¿Por qué? Lleno de sodio. Y a veces las personas están con mucho cuidado con la sal de la mesa, pero está llenando de sodio que vem esses produtos que estão industrializados. Está colando mosquito e tragando camellos. A vezes, uma pessoa está tomando 3 medicinas e não logra controlar. ¿Por quê? Porque o sódio que vem escondido. E a vezes você compra um paquete de galletas, ¿ok? E aí diz 200 miligramos de sódio. Bueno, 200 miligramos para um paquete, ¿no? Pero si usted mirar del otro lado, va a decir por porción. Si usted voltear novamente, va a ver, ese paquete tiene 8 porciones. Entonces tiene que multiplicar 200 por 8. Son 1.600 miligramos. O sea, ¿por qué utilizan mucho sodio? Porque es un conservante muy barato y abusan. Pero los que tienen problema de hipertensión, número 1, evitar esto. ¿Okay? Número 2, ahora tiene que ponerse, si su trabajo no es un trabajo que demanda actividad física, ahí tiene que hacer actividades físicas compensatorias. ¿Okay? Y tiene que aprender también el manejo de la ansiedad y del estrés. Entonces, esos son los tres componentes y la cuestión de la grasa también. ¿Ok? La última pregunta. Bueno, Si quería saber cómo poder manejar la tiroides. ¿Cómo? no, lo que pasa es que si no, no lo escucho. Ok. Nosotros no manejamos la tiroide nos maneja a nosotros. Bueno, la tiroide es el órgano que da el ritmo metabólico de nuestro organismo. ¿Ok? Pero si hay un hipotiroidismo, tiene que ver la razón por la cual hay un hipotiroidismo. Si hay un hipertiroidismo, tiene que ver la razón por la cual está funcionando demasiado. En el hipotiroidismo, normalmente la gente está siempre cansada, está ganando peso, siempre indispuesta, ¿no? Entonces está directamente relacionado también con la dieta. Y algunos de esos productos que vêm en los alimentos que son industrializados, compite con los receptores de tiroides, los ocupa, y cuando vem la hormona TSH para ocupar, no hay espacio, y la persona vive con ¿qué? Con un hipotiroidismo subclínico o paradoxal. ¿Okay? Entonces, lo primero que es dar a nuestro organismo los elementos que necesita para restaurarse. Muy bien. ¿Cómo logro cambiar aquí a ver. Ok.
Ok. Temos uma escola que se chama Health 4D International. E que hacemos nessa escola? Nós oferecemos um curso que se chama Master Health Coach and Health Ministry. O que queremos com esse curso é preparar pessoas para que possam falar da saúde, para que possam aplicar na própria vida e falar da saúde, utilizar a mensagem de saúde como uma ferramenta efetiva para chegar a la gente. Bueno, nesse programa, o que nós ensinamos, já temos estudantes em 13 países e queremos ter mais. Nós ensinamos, primeiro, que é um health coach? É uma pessoa treinada para ensinar a indivíduos, famílias e comunidades como prevenir, controlar ou reverter enfermidades através de cambios em el estilo de vida. O programa de certificação é oferecido online em 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Duração do curso e horário de classes. O curso tem uma duração de 12 meses, pero a escola não impõe plazos para que o aluno haga as tarefas nem conclua o programa. O estudante utiliza suas horas livres para poder estudar. Matérias do curso. Que nós ensinamos no curso online? Ensinamos uma matéria que se chama Mito, Ciência de Manipulações. Nesta matéria, nós falamos da falta de honestidade e da corrupção que existe em la medicina, principalmente com os famosos estudos científicos, não? Isso é algo que a medicina está enfrentando, uma crise de honestidade. As seguintes matérias ensinam a prevenção, controle e reversão de enfermidades mais comuns, utilizando meios naturais não invasivos como a hidroterapia. ¿Qué es la hidroterapia? La utilización del agua como método efetivo para lidiar com as enfermidades. Vai aprender também a fitoterapia. A fitoterapia que é utilizar as ervas para tratar enfermidades. Vai aprender também a geoterapia. Amanhã vamos estar falando em um programa aí de la geoterapia. Okay? Como utilizar de maneira efetiva o barro, a terra, para obter resultados terapêuticos no organismo humano. E é algo espetacular o que o barro pode fazer. Eu me recuerdo, tenho uma amiga que vive em Nova York, uma amiga de nossa família, e teve uma queimadura em la pierna. Ok? E aí ia para fazer o tratamento, mas estavam tratando a queimadura. E como? Com as pomadas, não? Pero lo que pasa, essas pomadas mantêm o tecido úmido e a umidade não permite que cicatrize. E passou tempo, bateu, eu disse, não haga mais isso. Empieza a poner cataplasma de barro e uma semana já estava cicatrizando. Então, tem um efeito espetacular e pode ser utilizado de várias maneiras. Seguinte, a dietoterapia, como utilizar determinados alimentos ou os alimentos para obter tratamentos de enfermidades. Temos o tomate, o ajo, por exemplo, há 2.800 estudos científicos sobre o ajo. O ajo pode ser utilizado para uma série de problemas de saúde, assim como o tomate, a berinjela, todo pode ser utilizado. E le ensinamos prevenção, revenção e controle das enfermidades de los sistemas. Bueno, o primeiro sistema digestivo, afta, refluxo, úlcera, gastrite, diverticulite, estreñimientos, hemorroides, colite ulcerativa, enfermidade de Crohn, obesidade e câncer. Note que eu puse obesidade na categoria de enfermidade digestiva. ¿Por que eu puse aí? Porque a obesidade de onde vem? De lo que comemos, não? Circulatório, enfermidades coronárias, arteriosclerose, aterosclerose, diabetes, colesterol e triglicéridos elevados. Aparato reprodutor, prostatite, hipertrofia da próstata, fibromas, miomas e câncer. Aparato respiratório, asma, bronquite, rinite, tuberculose e câncer. E do sistema nervioso, que é que? Depressão, ansiedade, estresse e hiperatividade. Ok?
Há também matérias interativas. Que são as matérias interativas? São as matérias que você vai fazer e a cada mês lhe dá uma tarefa. Por exemplo, el mês número 1 de los que se escriben em que empiezam a estudar, le es assignado la respiração. Tem que aprender a respirar. La respiração diafragmática. A vezes mandamos uma pessoa respirar e diz, respire. Não? Completamente equivocado. A respiração diafragmática é assim. O estômago se distende, o abdômen, quando o ar entra e se contrai quando sai. E às vezes é difícil ensinar, principalmente para as mulheres, que não les gusta de distender o abdômen, se queda aí como que pensando que vai ganhar barriga, não? Não. A respiração não correta pode produzir várias enfermidades. Se uma pessoa inspira muito oxígeno e exala pouco dióxido de carbono, isso leva a ataques de pânico e ansiedade, esse desequilíbrio. Se aumenta muito a quantidade de dióxido de carbono e diminui a quantidade de oxígeno, que vai produzir depressão. Então, muitos dos sintomas de enfermidade relacionados com depressão, ansiedade e estresse, se manejado através da respiração correta. Então, mês o aluno vai aprender que a respiração, depois do segundo mês a hidratação, depois a masticação, ou seja, ele vai aprendendo e praticando o que vai ensinar depois. Porque eu não vai poder ensinar com mais autoridade, não é certo? Bueno, os princípios fundamentais da saúde mental, que está lleno de princípios bíblicos, e uma matéria a mais importante de todas se chama Teologia da Saúde. Ok? E aí nós ensinamos a Teologia da Saúde e ensinamos também como utilizar o mensagem de saúde com uma maneira efetiva de evangelização. E a última matéria, Health Coach, teoria e prática, como estabelecer, digamos assim, a prática de Health Coach, como ministério, como quer que você lo queira. Ok? Então, essas são as 13 matérias. Bueno, se você quer alguma informação, a la salida temos umas formas, le damos, se llena, ponga sua informação e le mandamos então a informação por correio eletrônico. Ok? Muito bem, foi um prazer estar com vocês aqui esta tarde e todo o dia. Amanhã vamos estar às 9 da manhã na Chamberlain. E aí vamos falar de los princípios fundamentais da alimentação saudável e vamos entrar na parte prática da radioterapia. Então, se os que não podem estar, que nos acompanhem aí por la internet ou por la televisão. Que tenha uma feliz semana e que Deus bendiga a cada um de vocês de maneira plena e abundante. Ponemos de rodillas para orarmos. Padre nuestro que estás en los cielos, te somos agradecidos por mais um sábado que passamos em sua companhia, aprendendo a cuidar deste cuerpo que é o templo de su Santo Espírito. Ao iniciar essa nova semana, te suplicamos que esteja conosco, que podamos seguir nesta comunhão, que podamos, ó Padre, implementar as reformas e que podamos também testificar de tu amor através da mensagem de saúde. Bendice sua igreja, bendice as visitas que estão em nosso meio, os que nos estão assistindo de uma maneira distante. E também a todo o povo ao redor da terra. Te suplicamos essas bendições em nome de Jesus.